Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo desta noite do Café com Bíblia. Te convido aí a pegar a sua Bíblia aí, né? Seu caderno, sua caneta, da forma que você se sentir à vontade aí para estudar junto com a gente aí a Palavra de Deus. Toda segunda-feira a gente está aí presente com o estudo ao vivo aí, né? No Café com Bíblia, fazendo a nossa live da semana. E você é mais do que nosso convidado, né? Sinta-se à vontade. E hoje a gente vai falar do propósito de Deus para nós. Né? Muito importante a gente saber, né? Então, vamos começar com uma oração, né? Vamos começar orando para que Deus conduza esse estudo, né? E a gente seja cheio do conhecimento, seja cheio da presença de Deus, né? Vamos começar a estudar então nessa noite o propósito de Deus para a nossa vida. Então eu te convido a gente começar orando, né? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos porque nesta oportunidade que nos é dada, falamos da Tua Palavra, ó Pai. Neste projeto chamado Café com Bíblia, que há muito tempo já estamos, ó meu Deus, conduzindo esses passos segundo a Tua Palavra, nesta noite pedimos a Tua direção, Pai, que o Teu Espírito Santo conduza este estudo, que venha eu ser apenas instrumento Seu, ó Pai, e a Tua Palavra resplandeça na vida de todos, na vida de muitos, que os corações que se achegarem a ouvir este estudo aprendam mais e mais de Ti, ó Deus. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Então você que está acompanhando o estudo aí com a gente aí, que Deus abençoe sua vida, né? Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que Deus se revele a você. Vamos iniciar então para a gente entender o propósito de Deus para a nossa vida. Não é que a gente vai entender tudo, a gente vai aprender um pouquinho do que a palavra de Deus fala para nós e conforme o teu coração aí, Deus vai se revelando a você. Eu te convido a abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 8 ao 10. E na medida do estudo aí eu vou dando mais versículos, né? Porque a gente precisa entender assim, Deus nos dá a fé, e este mesmo Deus nos deu um propósito e o revelou em sua palavra. E a gente vai começar lendo aí uma recomendação que o apóstolo Paulo faz aí a Timóteo, né? Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Então, que Deus abençoe você que está entrando aí agora aí. Muitos rostinhos aí eu conheço, né? Que eu vi aparecendo aí, que acompanha a gente desde 2017. Já há 3 anos estamos juntos nessa caminhada aí, toda segunda-feira estudando a Palavra de Deus. Então, vamos começar a leitura da Palavra de Deus, né? E em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou, que nos chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus, antes dos tempos eternos, mas manifesta agora pelo aparecimento do Salvador, o nosso Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Por que a gente vê isso aqui?
por que a gente vê essa recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo? Eu nunca falo os porquês, eu apenas jogo os porquês ao vento aí a você, para que o teu coração deseje conhecer, e te mostro versículos, né? Compartilho com você conhecimento, compartilho com você informação, e você, se tiver com o coração aberto, Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar, Deus começa a te ensinar, porque não dependemos do homem para nos ensinar. Por isso que a palavra diz que um prega, o outro planta, e Deus é quem dá o crescimento. Então, se Deus dá o crescimento, é porque Ele faz crescer. Então, veja comigo que a gente vai entender o porquê desta recomendação do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, nós vamos ver o propósito de Deus para nossas vidas. Por quê? Por que Deus deu o seu Filho? Além de amar o mundo, deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente começa, ao ler a palavra de Deus, ao meditar nela, ao buscar a informação nela, a gente começa a enxergar respostas, a gente começa a compreender as respostas que Deus deixou para que nós encontrássemos nela. Por isso a palavra de Deus. Então veja comigo Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Diz assim: portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui, e a gente entende que está bem claro aqui no texto, é que, antes de tudo, Deus nos conheceu. Por isso que a gente chega na igreja e o pastor começa a pregar lá que eu e você somos escolhidos, somos chamados, somos separados por Deus. Porque o versículo 19 diz ali: porquanto aos que de antemão conheceu. Esses que Deus conheceu, eu e você, Deus não apenas nos conheceu, mas Deus nos predestinou para que fôssemos conforme a imagem do seu Filho. Por isso que a imagem do seu Filho revelava toda a plenitude de Deus. Colossenses, se você começar a passear na palavra de Deus aí, você vai ver que Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai dizer que em Cristo habitava toda a plenitude do Deus vivo. A imagem real do Deus invisível, porque Deus é Espírito. E a esses que Deus predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, o versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou também justificou, porque quando chegamos no capítulo 5 de Romanos, diz que em Cristo somos justificados. Porque por nós mesmos, o capítulo 3 diz que ninguém, não há nenhum justo na terra, nenhum sequer. E esses que são justificados em Cristo, também a esses Deus glorificou. Porque Jesus, quando ele está fazendo aquela oração sacerdotal em João capítulo 17, versículo 23, ele começa a falar da glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E ele diz que aquela glória que o Pai dá a ele dá àqueles que creem no seu nome. E aí então eu e você compreendemos que Deus nos dá a fé e nos apresenta o seu propósito para a nossa vida. Se permanecemos com fé no propósito de Deus, podemos ter certeza de algo. Do que seria? Veja comigo aí, no mesmo capítulo 8 de Romanos, o versículo 38 e 39. Porque quando eu e você permanecemos com fé no propósito que Deus determinou para nós, de sermos conforme a imagem de Cristo, aí a gente começa a compreender o porquê que o apóstolo Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O quanto nós
temos deixado o Filho aparecer? Às vezes a gente canta na igreja, né? A gente chega na igreja, a gente até canta que eu diminua para que ele cresça. A gente até abre os nossos lábios e canta desta forma. Mas a gente precisa não diminuir para ele crescer. Porque esta era a mensagem de João Batista. A mensagem de Jesus é que importa que se morra para que se viva a verdadeira vida. Porque se eu diminuir, uma hora ou outra eu posso crescer. Uma hora ou outra eu posso querer aparecer. Mas quando eu e você morremos para nós, morremos para o mundo, morremos para o pecado, então Cristo pode viver sim através da nossa vida. Então Cristo, através de nós, pode sim continuar iluminando o mundo, porque quando nós observamos o Evangelho, diz que nas partes escuras apareceu Cristo pregando e a luz brilhou ao mundo. Daí vem João capítulo 8, versículo 12, Jesus, ele pronuncia com seus lábios: eu sou a luz do mundo. E então a gente chega aí no capítulo 8 de Romanos, versículo 8, e a gente entende o que acontece quando nós permanecemos com fé neste propósito, de sermos conforme a imagem do Filho de Deus. E aí vem o versículo 38 de Romanos 8 e diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente e nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então aqui nós temos a informação de que quando eu e você permanecemos com fé no propósito que Deus nos chamou, que Deus nos separou, que Deus nos predestinou a ser conforme a imagem de Jesus, né? Que eu e você resplandeçamos esta glória de sermos conforme a imagem do Filho de Deus. É desse jeito que nós podemos compreender que nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque o conceito sempre foi o amor. Lembra? Deus amou tanto o mundo, de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como eu e você temos vivido esta vida eterna? Como eu e você temos vivido separados do mundo, para que esta vida eterna ela seja reluzente na nossa vida. O quanto a nossa vida tem chamado a atenção do mundo, ou nós temos sido parecido com o mundo cujo qual não tem chamado a atenção nenhuma deles, porque temos vivido da mesma situação. Mas se Deus nos escolheu, veja comigo o capítulo 9, versículo 25, para você entender Deus falando. A gente precisa destacar os textos. A gente precisa ter conhecimento da informação que o texto nos traz. E em Romanos capítulo 9, versículo 25, a palavra de Deus nos diz assim: chamei ou chamarei povo meu, aquele que não era meu povo. Chamarei amada minha, aquela que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. O que nós precisamos entender é que nós não tínhamos acesso, nós não éramos considerados filhos, nós não tínhamos a acessibilidade que hoje temos, nós não tínhamos esta intimidade que hoje podemos ter. Mas como que isso aconteceu? Veja comigo Isaías, capítulo 65. Nós precisamos sempre, a todo custo, a todo momento, a todo instante, conhecer a palavra de Deus, porque só assim saberemos de sua vontade para nossas vidas. Isaías, capítulo 65, versículo 2.
diz assim para nós, que Deus nos escolheu. E hoje, por sermos escolhidos por Deus, por sermos chamados por Ele, somos conhecidos pelo seu nome, povo de Deus. Isaías 65, Deus fala assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. A eles eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então estendi as mãos todo o dia a um povo que é rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. É uma palavra direcionada aos gentios. Quem eram os gentios quando a palavra vem se referindo? Era nós, que não tínhamos essa acessibilidade, não tínhamos esse contato. Mas daí quando a gente começa a passear na palavra de Deus e ver a palavra de Deus com entendimento claro, aí a gente entende o que o Filho de Deus fez, o porquê que Deus nos predestinou a ser conforme a imagem do Filho. Porque nós éramos este povo que não era considerado povo. Nós fomos encontrados quando não o buscávamos. E por ele fomos achados. E aí vem Jesus, e a Bíblia nos diz assim em Efésios capítulo 2: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andavam outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como eu e você temos nos posicionado? Como filhos obedientes? Como servos obedientes? Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com o qual nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu Ele vida juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. E o que acontece então agora? Versículo 11: Portanto, lembrai-vos que outrora vós eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Mas então Deus quebrou sua aliança de que só aqueles que eram circuncisos, que eram circuncidados, podiam se achegar a Ele? Não! Não é assim. Lá em Colossenses, se você for procurar sobre a circuncisão, você vai achar que nós somos circuncidados em Cristo. E então hoje, quem somos? Quem somos nós? Quem é eu? Quem é você? Você que está assistindo o estudo, quem é você? Você é cidadão do céu. Eu quero te informar que você é estrangeiro aqui na terra. Você aqui é peregrino. Mas você tem uma cidadania. Você pertence a uma família. E a Bíblia diz assim para nós em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Sois edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, o Cristo Jesus, a pedra angular. Quem é esse Cristo? Versículo 14 diz que Ele é a nossa paz, dos quais ambos os povos Ele fez um. E tendo derrubado a parede que fazia separação, que estava em nosso meio, que era a inimizade, Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo então a paz reinar. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que o nosso Deus diz para nós assim: não temas, eu sou o teu Deus, eu sou o teu refúgio, eu estou contigo, eu te ajudarei, eu te fortalecerei, eu te segurarei.
Esse é o que nosso Deus diz para nós em Isaías capítulo 41, versículo 10, afirmando para mim e para você o que ele falou para Moisés lá no Êxodo. O Eu Sou te enviou. O Eu Sou o quê? O pão que te sustenta se você tiver fome, a água que te sacia se você tiver sede, a tua força quando você estiver fraco. Por isso que a Bíblia diz ao fraco, eu sou forte. Porque em Deus eu e você somos mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora o problema está em nós entendermos que com fé no propósito de Deus, nós sim seremos mais que vencedores. Nós sim alcançaremos a pátria. Nós sim seremos salvos, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se não viver, Deus não tem prazer em nós. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 35, 36, 37. Diz que por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. E quando vir, porventura achará fé na terra? A gente precisa entender que a palavra de Deus nos chama a atenção todos os dias, porque Deus tem um propósito na nossa vida, que é de sermos conforme a imagem do seu Filho. Veja comigo Romanos capítulo 8, versículo 28, para que você entenda o que nós aprendemos aqui. O que nós aprendemos agora? O que a palavra de Deus nos ensina? Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é segundo o meu propósito, não é segundo o seu propósito, é segundo o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito em tudo. Mas e hoje? Será que isto é válido? Será que hoje ainda as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito? O que eu teria a dizer? Que sim. Sim, hoje todas as coisas cooperam, sim. Não importa como eu e você estamos vendo as coisas. A gente viu lá em Isaías que os pensamentos nossos nos conduzem a caminhos tortuosos, errados. Mas a palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz que os planos dele são melhores do que os nossos. Os pensamentos são mais altos do que os nossos em Isaías 55. A gente precisa entender então o quê? Veja Romanos capítulo 9, versículo 6, que a palavra de Deus nos chama a atenção da seguinte forma: e não pensemos, observe, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O que o texto está dizendo? Que eu e você temos esse acesso. Que eu e você somos chamados de Israel de Deus. Porque nós lemos lá em Efésios 2 que dos dois povos Deus fez uma nação santa e irrepreensível perante Ele. Um reino de sacerdócio. O que é? É um reino separado. É alguém que representa o reino de Deus. Por isso que quando Jesus está falando sobre conversa, sobre diálogo, sobre oração, sobre intimidade, sobre relacionamento, ele diz: em primeiro lugar, buscai o reino dos céus e a sua justiça. Reino de Deus, reino dos céus, é governo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Reino dos céus é deixar o propósito de Deus acontecer na minha vida e na sua vida, que é sermos conforme a imagem do seu Filho. Como cumprirei o propósito de Deus? Sendo conforme a imagem do seu Filho. A gente precisa entender. A gente precisa entender que nós não podemos esquecer o que está escrito em Romanos 8, 28. Que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra-se de José? Através de um sonho,
ele foi parar na prisão. Mas ele estava governando na casa de Potifar. Mas a gente precisa compreender o texto e o contexto. Potifar nunca levaria José e apresentaria ele a Faraó. Potifar nunca levaria ele lá e diria: esse aqui é o meu servo José, tem coordenado a minha casa e eu tenho visto nele que tudo vai bem. Eu tenho visto através das atitudes dele que tudo é bem coordenado. Então precisou algo acontecer. Precisou sim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus? O versículo 13 do capítulo 9 de Romanos diz assim: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Por quê? Porque o versículo 11 diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, e nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, mas não por obras, mas por aquele a quem ele chama. A gente precisa entender que Deus tem um propósito na vida de todos. Na minha vida, na sua vida. Quando a gente observa a correlação do povo do passado que a gente encontra no Velho Testamento, no Egito, até Faraó, Deus tinha um propósito na vida dele, de pressionar o povo, de amargurar o povo. Isso foi dito a Abraão quando Abraão sacrificava, que o povo dele seria escravizado durante um período de tempo. Quer ver como Deus tinha um propósito na vida de Faraó, para Faraó ser daquele jeito, com o coração pesado, com o coração duro, para que o povo fosse resistido e permanecesse no Egito durante o acontecimento das pragas? Veja comigo Romanos capítulo 9, versículo 17. E você vai ver que o propósito de Deus estava sobre todos. Está sobre todos. Ou você acha que porque estamos vivendo a situação que estamos hoje, neste mundo hoje, nos dias de hoje, com esta pandemia, com as igrejas que estiveram durante um breve período de tempo aí fechadas, você acha que fugiu do controle de Deus? Veja o que diz em Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem ele quer, e também endurece a quem ele quer, a quem lhe apraz. A gente precisa entender que nada foge do propósito de Deus. Nada. Nada escapa. Ah, mas por que o povo sofreu lá? Por que o povo pereceu? Por que o povo teve fome? Por que o povo teve fome? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, diz assim: para te humilhar te fiz passar fome, e para que tu compreendesses que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra esta que o versículo 6 diz que não falha. Palavra esta que Jesus venceu o diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem. Palavra esta que informou a nós quando o diabo procura Jesus e fala para ele contestar, ele diz ao diabo bem assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Deus, ele faz um convite a nós todos os instantes, todos os momentos: vinde a mim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A gente só precisa ouvir Deus nos chamar. Porque a palavra constantemente ela diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Nós precisamos entender o propósito de Deus para nossas vidas, que é de sermos conforme a imagem do seu Filho, que é de anunciar o Evangelho da paz, que é de comunicarmos que Deus continua a salvar, que é de falarmos sobre quem é o Cristo. Veja comigo Efésios capítulo 3,
versículo 14 ao 20, para que nós entendamos como foi a oração de Paulo e o que o contexto está dizendo. Em Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo começa dizendo assim: Por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai, a quem toma o nome de toda a família, tanto no céu quanto na terra, para que nem segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos de poder, mediante o Espírito. Na onde? No homem interior. E coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes, observe agora, como a gente compreende o desejo de Deus, a vontade de Deus, como a gente faz o propósito de Deus acontecer na nossa vida. Versículo 17 de Efésios capítulo 3. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Se você começar a imaginar a largura, a altura, a profundidade e o comprimento, o que você vai ver? Não vai começar a assemelhar a cruz de Cristo, onde ele estava com os seus braços abertos, mostrando que foi por mim e foi por você que ele estava lá? E aí, então, quando a gente começa a fazer estas alusões, a gente começa a imaginar, trabalhar o texto, meditar nele. O versículo 19 diz assim: a fim de conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Pera lá em Colossenses 1,13 diz que toda a plenitude de Deus habitava em Cristo. E então, se o propósito de Deus é para sermos conforme a imagem do seu Filho, é para que toda a plenitude de Deus habite em mim e em você. Para quê? Para que nós saibamos e para que nós conheçamos o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 19. Para que saibamos o versículo 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Então, ao mesmo tempo que nós pensamos em fazer uma oração, Deus ele é tão poderoso para nos responder quanto Ele já sabe o que pensemos. Mas então, Jonathan, por que eu preciso orar? Porque nós precisamos compreender que Deus, sendo Deus, decidiu, por autoridade e excelência e majestade, que só nos responde através da oração. O que ele está nos dizendo então? Que ele quer relacionamento. Relacionamento vem através de um diálogo, quando eu conheço alguém. E se é um diálogo é quando duas pessoas falam, porque se só eu falar é monólogo. Eu falo sozinho. Mas há um prazer tão grande quando eu falo e Deus responde. Por isso que Jesus ele vem e começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Até então as orações eram: ó Senhor, ó Criador, ó Eterno, ó Fundador dos céus e da terra, ó Criador, ó... Aí vem Jesus e diz: quando orares, orareis assim, Pai Nosso. Ele vem e nos mostra que nós temos paternidade. Ele vem e nos mostra que nós temos um amigo. Ele vem e nos mostra que nós temos o Eu Sou ao nosso lado. E aí o versículo 21 de Efésios capítulo 3 diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, por todos sempre. Amém? Porque como que Deus age em nossas vidas? Às vezes você pode estar se perguntando, mas eu quero tentar. E aí, quem sabe você está entendendo o estudo e você diga: eu quero conseguir. Eu quero te dizer que eu e você não conseguimos nada, mas Deus em nós faz tudo. Veja Efésios capítulo 4 e eu vou te contar como é o agir de Deus. Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim:
Há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo, que é a evidência da nossa fé, de entendermos que é só um Deus, de compreendermos que a fé é só uma e vem dele, e de sabermos que através da fé e de um só Senhor, que nos deixou um só batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28. Aí o versículo 6 diz assim: e um só é Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sobre, fala sobre a unção que nos é dada. Por nós, fala sobre o nosso Deus em nosso favor. E em nós é quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não tem como eu manter um relacionamento com Deus e dizer que não consigo me livrar deste hábito, não consigo deixar isso de lado. Se eu me aproximar de Deus e dizer a Ele que sozinho eu não estou conseguindo, Ele vai me ajudar. Isaías capítulo 42 vai falar assim: o meu povo é um povo saqueado, é um povo roubado, é um povo maltratado. Mas ninguém há neste povo que diga: restitui. Porque o meu Deus, o Deus que eu vos falo, o Deus que eu vos apresento, o Deus que a palavra de Deus nos traz conhecimento, o Deus que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, este Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim, entra a fala de Deus e Deus diz assim: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós não sois consumidos, porque a sua misericórdia é grande, o seu amor é grande. Nós não podemos esquecer, Deus amou de tal maneira, de tal maneira o mundo. Esse de tal maneira é que se um de nós, nessa tal maneira, olhássemos para Ele, compreendêssemos Ele, somos amados dele. Porque compreenderíamos que fomos chamados por Ele, somos escolhidos por Ele, somos separados por Ele, somos predestinados por Ele para ser conforme a imagem do Seu Filho. Porque o Seu Filho, em Colossenses 1,13, eu já disse aqui, em Cristo Jesus, Colossenses 1,13, vai lá e olha depois. Em Cristo Jesus habitava toda a plenitude do Deus invisível, porque a palavra nunca mentiu, ela sempre falou que Deus é Espírito, Espírito não se vê. Por isso que Deus não se explica, ninguém consegue explicar Deus. Aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos, quando ele vai falar deste Deus, ele fala assim, em Romanos, capítulo 11, versículo 33, quando o apóstolo Paulo vai procurar palavras para explicar esse Deus, ele fala assim: ó profundidade da terra, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi-lhe o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então nós não podemos achar uma forma de explicar. O que nós temos que fazer é crer. E aí então nós, crendo em Deus, temos que compreender Romanos 8:28, que para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente precisa entender porque Jesus enfatizou tanto em João 14:23. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Então eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos morada. Porque quando nós guardamos a palavra é porque algo na palavra nos chamou a atenção. Nos mostrou um renovo, nos mostrou o eu sou, nos mostrou que tudo posso naquele que me fortalece, nos mostrou que maior é o braço que está conosco do que o braço do mundo, nos mostrou que em Deus somos mais que vencedores. Mas e quem é Ele? Veja comigo 1 Coríntios, capítulo 7,
versículo 19 a 22. Já hoje eu mencionei sobre a circuncisão, porque até então sabemos que todo o povo de Israel era circuncidado. Esta era a aliança que eles tinham. E então falei que nós somos circuncidados em Cristo, está lá em Colossenses capítulo 1. Então a gente precisa entender, a gente precisa compreender, a gente precisa se achegar a Deus, e Ele se achegará a nós. A gente precisa entender então o que não é a incircuncisão. E aí vem 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19 e diz assim: a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E como fomos chamados? Versículo 22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhante ao que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por quê? Porque fostes comprados, não vos tornei mais escravos de homens. Então, a gente precisa entender que quando a palavra de Deus em João capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, não é algo, não é uma coisa. Você pode me dizer, mas conhecereis a verdade, está falando da palavra. Não, senão seria aprendereis a verdade. Tem muita gente que não crê em Deus e conhece a Bíblia melhor do que nós. Mas conhecereis a verdade, e a verdade se apresentou a nós, e a verdade disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que leva a Deus. Eu sou a verdade que apresenta a Deus. E eu sou a vida que Deus deu a vocês. É isso que Jesus está falando. E ele diz assim: se não for por mim, que sou o caminho que conduz ao Pai, que sou a verdade que explica o Pai, e que sou a vida que o Pai quer que vocês vivam, se não for por mim, ninguém vai ao Pai. Está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Nós só precisamos identificar os textos. O nosso estudo aí já é 9:10. E eu estou no finalzinho, mas não cheguei ao fim dele. Mas a hora passa tão rápido quando a gente está falando da palavra de Deus. É uma palavra tão maravilhosa que causa libertação em nossa vida. Por isso conhecereis a verdade. Conheceu a Cristo? Aí entra João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas por que, Jonathan, que você está me falando que a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo? Porque nós não podemos ler um versículo isolado. O texto de conhecereis a verdade vos libertará, ela vai em diante, ela segue. E no versículo 36 você entende que está falando da verdade sendo uma pessoa, da verdade sendo o Filho de Deus. Porque no João capítulo 8:32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí no versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Mas o que acontece então, para nós entendermos sobre esta questão da incircuncisão, da circuncisão? Vai comigo para Romanos, lá onde a gente estava, no capítulo 2. E você vai entender que ser judeu, não ser judeu, ser circuncidado, não ser circuncidado, não quer dizer nada. É uma referência, é uma simbologia. É Hebreus capítulo 10 todo, leia lá e você vai ver. É sombra das coisas futuras. E agora é o futuro, agora a gente começa a compreender. E aí em Romanos capítulo 2, versículo 28, a Bíblia diz assim: porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, a circuncisão feita na carne. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, agora observe, é judeu aquele que o é interiormente, de coração. E circuncisão a que é de coração, no espírito, e não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus.
Veja comigo para a gente entender esse texto aí de circuncisão ser de coração em João capítulo 6. Em João capítulo 6, Jesus está pregando e a multidão começa a ir embora. Então ele vira aos discípulos e pergunta: querem porventura ir vós também? E aí no versículo 68, Simão Pedro responde a Jesus dizendo assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E então replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Então está mostrando que Deus nos conhece, está mostrando que Jesus conhece a todos. Mas qual a referência que tem com circuncisão ser de coração e não segundo a letra, como ele falou lá? No versículo 63, Jesus diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita. A palavra que eu vos falo, Jesus está falando assim, a palavra que eu vos falo, a palavra que eu vos prego, a palavra que eu vos ensino, a palavra que eu vos dou, a palavra que transmite vida, a palavra que revela a Deus, a palavra que me faz ser conhecido, a palavra que me mostra a vocês, é Espírito e vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas Jesus diz que a palavra dele é Espírito e vida. Quer dizer que nós, ao lermos a palavra de Deus, com o intuito de conhecer a Deus, para fazer o que Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Com o intuito de conhecer a Deus, nós entenderemos a revelação de Deus pelo seu Espírito por detrás da letra. Porque o Espírito vivifica. E se somos inclinados ao Espírito, temos vida, vivemos a vida de Deus, que Ele separou para nós. Porque a palavra de Deus nos informa que somos feitos, temos participação na terra. Mas a palavra de Deus também nos informa que Jesus nos deu a sua glória. Então temos que cabe a nós todos os dias decidir quem governa a nossa vida: terra ou céu. Cabe a nós entendermos que somos representantes do reino de Deus aqui na terra. E agora nós chegamos ao fim do nosso estudo e eu quero ler para você, antes de nós encerrarmos, 2 Timóteo capítulo 4. É um incentivo para que você permaneça no propósito de Deus, de ser conforme a imagem do Filho dele, do Filho Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, é uma palavra que foi dada a Timóteo e serve para mim e serve para você. Porque eu e você, todos nós, temos um ministério. Ainda que não seja como os nossos olhos imaginam, como os nossos olhos vê, pastoreado, mestrado, evangelista. Ainda que não seja como a gente enxerga, mas todos temos um ministério. Porque Jesus falou: ide e pregai o evangelho a todos. Todos nós que cremos em Deus, que dizemos crer em Deus, temos esta missão. Porque a palavra diz: quem ouvirá se não há quem pregue? Então, se eu e você não pregar, quem ouvirá? Faltando participação. Mas em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as suportai as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Para você permanecer neste ministério, para você suportar todas as aflições que o mundo colocará, que o mundo persistirá em nos afligir, eu quero deixar uma palavrinha para você. E aí a gente encerra. Mas eu quero ler essa palavra e gostaria que você tomasse posse. Eu quero ler essa palavra e gostaria que você compreendesse. Se você está entendendo o estudo, vai dando um joinha aí, porque nós estamos chegando ao final e eu quero saber se você entendeu. Eu passei
algum tempo preparando esse estudo e pensando, será que vai ser claro? Será que vai ser bem objetivo? Será que eu vou alcançar o foco de que todos compreendam que Deus tem um propósito para nossas vidas? De que deveríamos ser conforme a imagem do Filho de Deus? Enquanto eu vou ler essa palavrinha aqui, se você entender ela, dá um joinha aí. Porque é para a sua vida a palavra de Deus. Deus amou a mim e a você que deu o seu Filho. E devemos compreender o preço que foi pago para que eu e você vivêssemos esta vida. Que fomos chamados por este Deus, um Deus maravilhoso, um Deus grande, um Deus poderoso. E ele diz assim em Isaías 41, versículo 9 e 10. Ele fala da seguinte forma: Tu és o meu servo, a quem eu escolhi, e eu não te rejeitei. Deus nunca rejeitou eu e você, mas Ele nos chamou, Ele nos escolheu e Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Lembre-se disso. Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Ele nos escolheu, Ele nos chamou e Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. E sempre que lembrarmos do Filho de Deus, devemos lembrar da frase que Deus falava: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus tem tido prazer em você? Você tem tido prazer em Deus? Você tem encontrado prazer em ter comunhão com Ele? Você tem conversado com Deus? Saiba que Ele diz assim para nós no versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu permaneço por aqui, eu encerro por aqui o estudo e eu digo a você: viva a vida que Deus tem para você. Seja conforme a imagem do Filho de Deus. Porque a mensagem é Colossenses 1,13. Em Cristo, o Filho de Deus, habitava toda a plenitude do Deus vivo, do Deus invisível, porque Deus é Espírito. Se em Romanos 8, 29 e 30 diz que Deus nos predestinou e porque nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho, é para que toda a plenitude de Deus habite em mim e em você. Por isso que o apóstolo Paulo chamou a atenção do povo dizendo: Ei, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois santuários do Deus vivo? Não sabeis vós que sois habitação de Deus? Então Deus, em sua grandeza, nos escolheu nele, Efésios 1,4, e veio morar em nós, dentro do nosso coração. Eu encerro as minhas palavras por aqui e digo: Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus se revele a você todos os dias, que Deus ilumine a sua vida. Efésios 5,14 diz: Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará e se revelará a ti. Vamos orar para encerrar? Tudo envolve a nossa fé. Que a nossa esperança esteja em Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: que a nossa esperança esteja nele. Feche os seus olhos e vamos orar comigo, vamos agradecer a Deus. O princípio da oração é o Salmo capítulo 100, entrai por suas portas com ações de graças. Muitas pessoas deitaram e não se levantaram. Muitas pessoas queriam poder agradecer assim como eu e você. Então a gente precisa se achegar a Deus. E eu te convido a orar agradecendo agora neste momento. Feche teus olhos e vamos agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Eu te louvo porque a tua palavra foi dita, foi falada, foi ministrada aqui neste momento através de um estudo, ó Pai. Foi dado a conhecer cada palavra sua, ó Pai, que está perto de nós e poderá estar dentro dos nossos corações. Eu te peço agora, ó Deus, que dai-nos força para guardar a tua palavra e viver conforme os ensinamentos dela, ó Pai. Para que andemos nos teus caminhos, para que andemos na tua vontade, para que te agrademos com o nosso jeito de viver, ó Pai, e para que sim, sejamos repreendidos, sejamos corrigidos por ti todos os dias, para que a tua glória se revele em nossas vidas, ó Pai. E é em nome de Jesus que eu te peço para que dê-nos uma boa noite de descansos, guardado e protegidos por ti, ó Pai, e um despertar alegre em tua presença para que no dia de amanhã representemos o teu reino como a tua palavra nos orienta, para que aqueles que se achegarem a nós e nós pudermos conversar durante o dia, o Senhor exorte-os através de nossos lábios. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço, que todos esses que acompanharam o estudo sejam abençoados. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amém? Fui!